A TV JCO entrevista hoje o senador Carlos Portinho, eleito pelo Rio de Janeiro. Obrigada por falar conosco, senador. Obrigado a você e toda a sua grande audiência. Senador, recentemente o senhor fez duras críticas ao senador Randolfo Rodrigues pela tentativa de implementar mais uma CPI. O senhor acredita que esta comissão seria uma espécie de palanque político contra o governo Bolsonaro em ano eleitoral? Sem dúvida nenhuma. Tem alguns personagens que sobrevivem de palanques. O próprio senador Randolfo, ele não queria uma CPI na última sessão da Comissão de Educação, deixou bem claro que nem gostaria de participar. O que ele precisava era de um fato político para atacar o governo Bolsonaro, e isso foi logo percebido. Nunca teve as 27 assinaturas. Ou seja, foi um blefe do senador? Sem dúvida foi um blefe. Se tivesse as 27 assinaturas, teria protocolado na sexta-feira, ou na segunda-feira seguinte, ou na terça-feira. O que a gente viu é que ele nunca teve, se valia de uma assinatura numa lista própria, que teria sido fraudada, inclusive. A própria senadora foi ao plenário acusar a fraude de sua assinatura eletrônica, e uma lista própria que havia uma intenção de assinatura de um senador que não se confirmou até o momento, inclusive, e outro que depois, embora tenha assinado, entendeu que aquilo dali tudo estava sendo montado para mais um palanque político. Ele, hoje, se tiver, tem 24 assinaturas, 25 no máximo. Pode conseguir? Pode conseguir. A gente aqui pode buscar aí razões, não faltam. Se olhar para trás, então, nos últimos governos, os desvios em refinarias e Copa do Mundo, Olimpíada, não vai faltar gente querendo assinar. Agora, nesse caso específico do Randolfo, pode ter, pode. Agora, vai entrar na fila e vai ser o último da fila agora. Recentemente, o ex-presidiário, também ex-presidente da República, que talvez seja candidato à presidência neste ano, ele jantou com alguns senadores. O senhor acredita que essa movimentação poderia ser uma articulação para tentar implementar essa CPI do MEC? É possível, sim. O MDB ele é um partido que tem diversas matizes e correntes e eu não duvido nada que haja lá integrantes que queiram apoiar o presidente Lula e possam dar em pagamento essa assinatura. A própria condução aí da Comissão de Educação, ela tem funcionado quase como uma CPI, inquirindo, convidando, constrangendo servidores públicos. Servidores públicos responsáveis do Ministério, concursados inclusive, estão sendo chamados. Servidores estão sendo chamados para explicar por que compraram carro, quando na verdade o que explica a compra de um carro não é o que você diz, é a documentação, é seu imposto de renda, é a origem dos seus recursos. Na última sessão da comissão, inclusive, eu fiz o requerimento para que fosse convertido em requerimento de informações e não convite. Não há por que constranger. É lógico que a Comissão de Educação ela tem um papel, como todo parlamentar, de fiscalização, mas ela pode requerer documentos ao invés de constranger a pessoa. Os próprios servidores, inclusive, esse é um fato novo, ontem, quero dizer, apresentaram, porque já haviam apresentado para a CGU toda a documentação que comprova a origem, apresentaram também espontaneamente para a comissão. Vamos ver se ainda é necessário trazê-los e constrangê-los. Não é esse um papel de uma comissão. Pode ser de uma CPI, mas CPI não existe e nunca existiu, pelo menos aquela que intenciona o senador Randolfo. O senhor conseguiu reunir assinaturas necessárias para investigar irregularidades em obras públicas iniciadas e não concluídas entre 2006 e 2018. O senhor poderia dar mais detalhes sobre essa CPI? Sem dúvida. Ninguém pode desprezar mais de 2.000 obras inacabadas que se iniciaram no governo do PT a partir de 2006 até 2018. Representam 98% das 2.000 obras inacabadas. A gente está falando, para ser claro, de alunos, de estudantes, universitários. Eu posso calcular por baixo pelo menos 200.000 alunos e estudantes universitários que não se beneficiaram das obras que foram contratadas no governo passado, paralisadas no governo passado, e geralmente eu tenho um pouco de experiência, que eu fui secretário 3 vezes do meu estado, da minha cidade. Geralmente, quando isso acontece, aquele que sucede na cadeira como ministro, ele tem a dificuldade da retomada, porque você tem que apurar o que aconteceu com aquela obra. O dinheiro foi desviado, foi corrupção, foi inoperância, ineficiência das prefeituras. Muitas vezes pode ser que não tenha má fé, mas geralmente a obra inacabada há tanto tempo assim, pode ter certeza que tem o digital de corrupção ali. A gente tem esse histórico, de obras inacabadas aqui no Brasil. No entanto, vale destacar que em governos lulopetistas houve
né, essa falha no término de obras aqui. No entanto, eles terminaram obras em outros países, inclusive em ditaduras, né? Eu queria saber se isso também deveria ser investigado, essas obras no exterior, inclusive nesses países comandados por ditadores? O que surpreendeu a todos na comissão e o que havia de concreto no depoimento do presidente do FNDE, doutor Marcelo, foi exatamente a revelação de mais de 2.000 obras inacabadas, 90% dessas no governo do PT. Eu vou dar um exemplo só aqui, que inclusive o senador Eduardo Girão postou nas suas redes sociais, uma obra na cidade de Redenção. São 4 blocos de prédios e de alojamentos, salas e alojamentos, que os prédios e alojamentos foram construídos, estão lá, para quem quiser ver, né? Certamente foi pago, certamente muito foi desviado ali. Por quê? Porque a obra foi interrompida, faltou dinheiro para concluir o acesso, a via de acesso àquela obra, faltou recurso para concluir os muros de contenção, porque ela fica numa área de risco, inclusive, dizem até uma área de proteção ambiental, que talvez nem pudesse ter sido ali construído, em Redenção, no Ceará. Então você imagina 35 milhões gastos e enterrados numa obra em que você vê os prédios, você vê os alojamentos que serviriam para milhares de estudantes e não foram concluídas, uma obra que começou em 2010, já estamos em 2022, né? Dentro do próprio governo passado, poderia ter sido concluída se bem geridos os recursos. É lógico que há também creches, há escolas, há quadras esportivas em escolas, todas essas compõem uma lista realmente em todas as cidades, praticamente, em todos os estados do Brasil, há obras aos montes inacabadas que dizem respeito à educação. O foco dessa CPI para a qual recolhemos a assinatura são obras inacabadas, essas mais de 2.000, 98% no governo do PT, e também o FIES. A gente não pode esquecer que o FIES é uma caixa preta, né, que beneficiou aí muitas universidades privadas, que inclusive até abriram capital no mercado, mas você vai ver, não houve a formação e a qualificação dos alunos brasileiros. Senadora, a gente tem observado um movimento estranho. Parece que a esquerda tem tentado governar o país por meio do judiciário, né? Então, todo dia tem alguém ali batendo na porta do STF pedindo alguma coisa para tentar fazer um movimento contrário ao governo, por exemplo. Como é que o senhor vê isso? A gente tem sempre que preservar a harmonia entre os poderes. Isso é um princípio do Estado Democrático de Direito. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer sobre o outro. Realmente, eu fui advogado, também durante a minha vida tive decisões que eu comemorei, tive decisões que eu lamentei, isso faz parte. Mas quando o Poder Judiciário passa a querer avaliar, além da procedência ou da improcedência dos pedidos, o que é o bom e o que é o mal, isso preocupa muito, principalmente quando influi nas eleições. Eu acho que a gente tem que baixar um pouquinho a temperatura, todos os poderes, e faço essa crítica a todos os poderes, baixar um pouco a temperatura, respeitar o voto, que é a vontade do eleitor, e não influenciá-lo, muito menos os poderes da República influenciar o eleitor no seu voto. Seguindo ainda dentro desse assunto, o Senado tem sido bastante criticado, né, por sua postura. Inclusive, algumas pessoas dizem que o Senado tem permitido o avanço de alguns poderes. Qual a opinião do senhor sobre isso? Eu entendo que o Senado, como a casa alta do parlamento, ele deve zelar por essa moderação e por essa harmonia. Ainda que muitas vezes pareça uma inércia do Senado, a gente colocar mais lenha na fogueira é difícil. Mas tem alguns casos que realmente o Senado, como poder, né, parlamentar, ele tem que se posicionar. A gente tem aqui no Senado Federal um convite ao ministro, o ministro Alexandre de Moraes, que aliás é um dos requerimentos que estão nessa fila, que inclui ainda outras 2 CPIs, além da CPI da obra inacabada, mas esse requerimento, que é um convite ao ministro Alexandre de Moraes, é justamente para que a gente possa sentar, e aqui no Senado, né, até em respeito, em deferência ao Senado brasileiro, e a gente possa buscar essa harmonia entre os poderes. Ninguém tem que ter medo de vir ao Senado Federal tão pouco convidado, né? Como se amanhã um ministro, o presidente do STF, o presidente do TSE, convidaram um senador para que ele vá lá para uma conversa. Inclusive acontece com muita frequência. O que a gente quer é que não só alguns poucos tenham acesso a essa conversa com os presidentes de poder, mas
mas principalmente que o plenário do Senado possa ter a chance de, num convite, ter a presença do ministro para a gente conversar sobre questões que afligem, justamente para que essa temperatura não aumente no momento em que tanto o Poder Legislativo quanto o Executivo e principalmente o Judiciário devem manter a sua harmonia. Neste ano, 1/3 da casa aqui do Senado vai ser renovado. Qual a importância dessa renovação ou possível renovação, já que alguns podem ser reeleitos, né? A gente tem que acreditar na política porque é o único meio de transformação. O outro meio de transformação é a guerra, a revolução, né? O voto é o instrumento mais importante de transformação política. E a conscientização do eleitor e principalmente a liberdade de escolha do eleitor tem que ser respeitada por todos, pela imprensa, pelo judiciário, pelos poderes legislativo e pelo executivo. Cabe no momento da eleição a gente poder atrair esse eleitor para o voto e que ele possa expressar a sua opinião. E uma opinião não induzida, uma opinião que seja fruto das suas próprias convicções. Eu acredito que a renovação do parlamento é sempre mais lenta, né? Rápido é uma revolução, rápido é uma guerra, mas com consequências geralmente danosas para a sociedade. E eu acredito que então que é através do voto que a gente vai fazer a renovação do Senado Federal. Eu posso dizer isso, estou no meu primeiro mandato aqui, infelizmente não da maneira que eu queria, porque como suplente do senador Harold de Oliveira assumi em decorrência do seu óbito, o senador Harold de Oliveira dos homens públicos mais respeitosos, mais importantes e honrados desse país, e eu trago aqui comigo a responsabilidade de seguir, né, até com uma herança, né, seguir a sua história e poder representá-lo aqui. Mas é uma oportunidade, uma responsabilidade que eu assumo desde quando eu concordei com o convite que ele muito me fez, sou muito grato de ter sido o seu senador primeiro suplente e poder estar aqui hoje. E essa renovação tem muita gente boa, muito jovem, muita mulher que precisa entrar na política e que vai fazer melhor do que muitos que já tiveram o seu tempo no parlamento. Por falar em atividade política, estamos em ano eleitoral e eu queria saber como é que o senhor está enxergando todo esse cenário de eleições agora em 2022. Eu vejo que houve um movimento para consolidar o Fla-Flu, como eu chamo, né? Esquerda e direita, o ex-presidente contra o nosso presidente Bolsonaro. Então, a gente tem que entender que o momento é esse, não tem outra opção, não me parece. É difícil você encontrar pessoas populares como o nosso presidente Bolsonaro, que leva uma massa, né, às ruas a seu favor, né? A política, então, que é tão recriminada, né? A gente vê alguns candidatos que chegam em lugares, não tem uma pessoa sequer para recebê-los e o presidente Bolsonaro carregando uma massa para as ruas. Isso é bacana, é bonito, porque a política ela tem essa capacidade da identificação com o candidato, do conhecimento, do convencimento de que aquelas propostas das famílias, dos nossos valores, são essas propostas a mais importante. E realmente difícil encontrar alguém que consiga hoje realmente levar a esperança, né, que leva o presidente Bolsonaro com a sua mobilização espontânea, né, com a sua sinceridade, inclusive, pode errar, né, numa questão ou no outra. Aliás, o meu papel aqui como líder do PL, em algumas vezes que eu discordei, foi tentar ajustar, participar, né, mas a gente tem que respeitar e aprender principalmente a conviver com as diferenças e construir com as nossas divergências, né? E eu acho que o brasileiro vai ter a chance, no próximo plebiscito praticamente, né, na próxima eleição, de escolher se achava bom o que havia antes, e a gente viu o que aconteceu, né, lembrando a Copa, a Olimpíada, toda a plataforma de corrupção que foi montada, todos aqueles que voltam a circundar o candidato da oposição, né, que são pessoas que têm história e uma história que infelizmente os desabona, e do outro lado, né, um outro candidato que é o presidente da República, que enfrentou a maior crise de saúde da história do mundo, né? Muitos acreditavam que a nossa economia não ia suportar, né? É lógico que, como todos os países do mundo, ela sofreu um baque, né? Não é só aqui que a gasolina está mais cara, a gente viu o que está acontecendo no Peru, a gente vê o que acontece na Europa, o preço do combustível, até inspirado aí pela guerra, né, na Ucrânia e na Rússia, o que está acontecendo, mas a gente fez muitas evoluções, muitas transformações aqui no Senado. A gente teve a lei do gás, a privatização da Eletrobras,
no meu caso aqui que relatei, o marco legal das startups, que é a indústria do futuro, a tecnologia, né? Aquele jovem neném que nem estuda nem trabalha, a comunicação nossa está errada, a nossa comunicação com ele tem que ser a tecnologia, a capacitação e isso, o apoio às micro e pequenas empresas que o presidente Bolsonaro levou, e isso é muito importante, os avanços de infraestrutura, o Rio São Francisco, né? A conclusão das obras, levar água. Gente, há quantos séculos se discute isso no nosso país? A gente tem, talvez, que compreender as evoluções que nós tivemos, reconhecer essas evoluções, né? E gostar mais ou menos de um candidato ou de outro, isso aí faz parte. Nós somos seres humanos, vamos discordar muito, mas temos que construir com as nossas diferenças e reconhecer os avanços que o país teve nos últimos anos. Perfeito. O senhor falou aí sobre avanços, né? Nós tivemos aí uma pandemia, nós agora temos o conflito entre Rússia e Ucrânia e, apesar de tudo isso, teve as coisas boas, como o senhor colocou, né? Teve, inclusive, os bons resultados na retomada dos empregos. O que a gente pode esperar daqui para frente? O senhor falou das coisas boas que ocorreram, apesar de tudo. Gostaria de saber o que nós podemos esperar daqui para frente, na sua opinião. O que eu imagino é que o país, sem talvez esses percalços que nenhum outro presidente enfrentou na história, né, mais recente do nosso Brasil, eu acredito que em águas mais calmas a gente vai certamente progredir, né, progredir muito melhor do que houve no passado por conta, né, também a guerra, né, a pandemia, e eu acredito que o Brasil ele será um país melhor do que foi no seu passado, né? O presente que a gente vive hoje, né? Mesmo com todos esses percalços, nós tivemos avanço. O meu estado, o Rio de Janeiro, retomou o emprego, está retomando o turismo, principalmente, como uma grande economia, né? O setor de petróleo vem retomando, embora o preço do barril para os estados que são produtores, e o país é produtor de petróleo, essas riquezas estão sendo até os investimentos que estão chegando aqui no Brasil. Quem ia acreditar que no meio de uma guerra o dólar ia baixar, né? Mas esses são os investimentos, isso é concreto, isso é fato, que estão entrando no nosso país. As evoluções no campo da tecnologia, né? Eu sou relator aqui do marco legal das offshores eólicas. A gente fala, né, em transição energética, eu nem gosto dessa palavra, eu gosto de mix energético, porque a gente não substitui uma fonte por outra, né? A gente estimula o desenvolvimento de novas energias, novas fontes de energias renováveis. Isso está acontecendo, é uma realidade o 5G, é uma realidade o Pix, né? A energia solar, né, está entrando na casa do brasileiro, nos próprios produtores rurais. Eu mesmo aqui encaminhei uma emenda lá para Petrópolis, produtores agrícola, a região agrícola importante do nosso estado, os produtores rurais vão se beneficiar logo em breve, né, do crédito em energia solar, reduzindo o seu custo. Então, a energia solar, energia eólica, como eu disse, o Brasil ele tem uma grande capacidade. O marco legal das ferrovias, o que aconteceu nesse governo, né, que começam a quantidade de pedidos de autorizações, né, os avanços no setor ferroviário. Então, a gente tem que olhar com otimismo e compreender e reconhecer que o Brasil é muito melhor hoje e será no futuro. Senador, o senhor comentou aqui que assumiu o mandato em 2020, né, após a morte do senador Harold de Oliveira, que é conhecido por ser contra o comunismo, né, um ferrenho defensor da liberdade e da democracia. O que o senhor pensa do comunismo, que tanto tem sido discutido, né, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro? Sem dúvida, o mundo ele tem que se libertar dessa ideologia. Eu sempre digo que muita ideologia atrapalha, a gente tem que ser prático, por isso reconhecer os avanços que temos hoje nesse governo e o que projetamos para o futuro. Ideologia, a gente vê, infelizmente, muitos alunos, né, contaminados por uma ideologia, achando que poderia ser melhor. Vamos olhar os exemplos que tem no mundo, né, onde restou o comunismo, em Cuba, gente, numa ilha, e olha o que aconteceu. Né? A gente pode até falar da Rússia, que ela vem também com dificuldade se libertando de um passado comunista. A gente pode olhar para a China e achar assim, mas a China, Partido Comunista, a que custo? A mão de obra praticamente escravizada, né? O ganho das famílias é muito pequeno perto da quantidade de trabalho. O próprio discurso não bate
com o discurso de esquerda aqui, que às vezes usa como parâmetro e defende, né, condições de trabalho melhor, e você vê países como a China que infelizmente ainda tem um método arcaico, né, de exploração do trabalho, né, a dificuldade de aceitar o capitalismo. Não é o capitalismo, é o mercado, as relações de mercado. A gente achar que o Estado vai resolver a nossa vida em tudo é muito comum, né? Porque a gente não tem esperança e acha que é o Estado, vai ter o salvador da pátria, o Estado vai cuidar da nossa vida. Não vai, não vai. A gente tem que acreditar na iniciativa privada, na liberdade de investimento, na economia, né? Porque quem emprega é o setor privado, principalmente. O Estado inchado, ele desgasta as contas públicas, né? Ele leva para aqueles que produzem um ônus muito maior no final, na carga tributária, né? Nas próprias relações de trabalho. A gente tem que entender que o mundo hoje é da tecnologia, esse avanço é inexorável, as relações de trabalho mudaram, até mesmo na pandemia a gente já vê que não tem como resistir, o home office chegou, né? O empreendedorismo que foi gerado a partir do home office, né? Você deixou de ser o empregado e passou a ser o trabalhador. Na tecnologia você pode trabalhar hoje, eu fui relator do Marco Legal das Startups, para empresas fora das nossas fronteiras, né? Existe oportunidade de trabalho e você morando aqui no Brasil pode trabalhar para empresas fora daqui. São relações completamente diferentes daquelas de 1950, da CLT, e esses avanços, é lógico que a gente tem que proteger algumas relações que ainda precisam, né, a questão do emprego em algumas coisas, mas a gente tem que reconhecer a relação de trabalho, né? Tem que reconhecer a importância das pessoas jurídicas na geração de emprego, da microempresa, como foi. Aqui no Senado nós aprovamos diversos projetos que foram sancionados pelo presidente de apoio à micro e pequena empresa, né? A economia criativa, novas formas de empreendedorismo. Então, sinceramente, eu não consigo ver como regredir hoje a todos os avanços que a gente conquistou. A liberdade tem que ser o nosso norte, a liberdade de expressão, né? Alguns falam em controle de mídia e a gente vê até a própria mídia, algumas capturadas já, elas já se entregaram, é quase que uma síndrome de Estocolmo, né? Que você se apaixona pelo seu sequestrador, né? Já sequestrou essa liberdade muitas vezes, né? A liberdade de expressão, a liberdade de mercado, a liberdade de trabalho, né? De escolher o seu destino. Isso que a gente tem que valorizar, não dá para a gente regredir, não dá para a gente ter a volta ao passado, porque o mundo anda para frente, a gente anda para frente, é a evolução humana. Isso aí, a tecnologia, essas relações de mercado, realmente não há como resistir. Nós entrevistamos hoje o senador Carlos Portinho, eleito pelo Rio de Janeiro. Obrigada por falar conosco mais uma vez, senador. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço para toda a sua grande audiência mais uma vez. Para você que nos acompanhou até agora, obrigada pela sua audiência. Lembre-se de deixar o seu like e de compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas também tenham acesso. De Brasília, Andréa Luiza Matias.